Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa aula preliminar da nossa EBD. Hoje iremos falar da lição de número 3 do dia 17 de outubro de 2021, que tem como título A Conversão de Saulo de Tarso. Nosso textual diz assim: E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nossa verdade prática. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Se tem alguma coisa que foge disso, então seja enganosa, pois a conversão em Cristo precisa ter mudança, e a conversão que não tem mudança, está faltando alguma coisa. E desde já, eu quero agradecer a você que tem assistido o vídeo, você que é inscrito aí no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí agora, aí inscrever-se aí, ou subscrever, aperta aí, clica lá no sininho, e também dá aquele legalzinho, ó, clica logo naquele legalzinho aí, você que está assistindo aí agora, clica naquele legalzinho, se puder aí, compartilha e comenta para a glória do nome do Senhor. Também eu peço encarecidamente as orações dos santos, pois acreditamos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Continue orando por nós para que possamos permanecer nesta obra e anunciando a palavra do Senhor nessa aula, nessa pré-aula ou nessa aula preliminar da Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus abençoe a todos. E falando da conversão de Saulo, é interessante a gente abordar algumas coisas que surgem por tradição. A exemplo, muitos dizem que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E Jesus, a gente não vê registrado na Bíblia Sagrada que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegue? O Senhor Jesus fala assim com Saulo. E Saulo é o seu nome hebraico, ou o seu nome judeu. E Paulo é seu nome romano, que ele tinha também a cidadania romana. Ele era judeu, tinha também a cidadania romana. Então, Lucas, ele faz referência em Paulo, quando ele fala lá. E Saulo, que também se chama Paulo, aí a partir dali, ele trata do nome de Saulo como o nome de Paulo, Lucas. E é interessante também que quando Lucas ele registra o nome Paulo, que é o nome romano ou o nome gentil, faz a ligação de que Paulo foi chamado também para pregar para os gentios. Isso também, essa ligação é muito interessante. Outra coisa é que a gente não vê registrada na Bíblia Sagrada dizendo que Saulo, de imediato, quando ele vê Jesus Cristo, quando ele tem aquela visão daquele resplendor, cai do cavalo. A gente não vê escrito isso na palavra do Senhor, que Paulo cai do cavalo de imediato. A Bíblia registra que ele cai por terra. Não diz que ele cai do cavalo. Aí, de repente, a gente vê nos filmes ele caindo do cavalo e a gente, às vezes, quer acrescentar o que não está na Bíblia Sagrada. Amém? Vamos lá. O nosso primeiro tópico fala sobre a conversão de Saulo. Um ato da graça de Deus. A conversão, ela vem pelo ato da graça. Porque não existe conversão em Cristo sem graça. Porque
Alguém só se converte mediante a graça de Cristo nas nossas vidas. E vamos ver aqui neste dia. O primeiro subtópico fala assim: a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Esse é o primeiro subtópico. O segundo subtópico, ele fala assim: a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O segundo subtópico. No terceiro subtópico, fala assim: a graça salvadora se manifestou a Saulo. Então, nesses três subtópicos, onde fecha aqui o tópico de número 1, onde vamos iniciar agora. Eu fiz essas três figuras aqui para a gente também compreender, tanto através das palavras, tanto através da nossa audição, na nossa voz, quanto através também de figuras, que é interessante captarmos, focalizarmos ou focarmos, que aprendemos também sempre mais um pouquinho. Saulo é este homem aqui. Saulo é este homem. Saulo, quando ele toma carta na mão dos sacerdotes ou autorização dos sacerdotes para ir a Damasco, ali quando ele vai a caminho de Damasco, quando ele vai para Damasco, para prender os cristãos, aqueles discípulos de Cristo, aqueles que confessam a Cristo. Ele então vai de maneira legal para prender aquelas pessoas. E esse é o grande perigo para todos nós. Devemos ter cuidado com as leis que são colocadas para aprovação e as leis que são aprovadas no Congresso Nacional ou até nas câmaras municipais. Muito cuidado com esses tipos de lei, para que a opressão não venha para ninguém, nem para judeus, nem para gregos, nem para cristãos, nem para nenhum tipo de religião. Que todo o mundo seja livre para qualquer pessoa manifestar o seu pensamento e a sua crença em quem quiser. E que tenha-se a liberdade em falar de Jesus, nós, e outros que quiserem falar de outros, podem falar. Pensamento livre, liberdade religiosa livre. Todo mundo serve quem quer servir. Ali, naquele período, naquele tempo, Saulo, ele pegou carta dos sacerdotes de maneira legal para perseguir, maltratar, para prender os cristãos. Então, de maneira legal, não tinha nenhuma lei assim que viesse a impedir que ele viesse fazer isso. Mas como ele achou isso legal, ele então foi ao encontro dos cristãos para prender os cristãos. Quando ele vai ali a caminho de Damasco, de repente ele não imagina que de maneira súbita aparece quem? O Senhor Jesus. Aquele a quem Paulo estava perseguindo. Entretanto, Paulo não sabia que ele perseguindo os cristãos em Jesus, ele estava perseguindo o próprio Jesus. O corpo de Cristo, ele é corpo, mas falta a cabeça, e a cabeça é Cristo. Então, aquele que persegue o corpo de Cristo, persegue a cabeça, que é Cristo. Então, aquele que persegue o cristão, ele está perseguindo a Cristo. O próprio Jesus expressou isso. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, naquele momento, Jesus falando com ele em hebraico, ele entendeu no mesmo instante. Ele viu aquele resplendor, ou aquele esplendor, que era mais forte do que a luz do sol do meio-dia. Ele então, com aquela experiência sobrenatural,
ele teve esta visão desse resplendor, dessa luz que brilhava como ele nunca tinha visto brilhar. Esta foi a primeira visão, com seus olhos, é claro. E depois, Saulo agora, ele ouve Jesus dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele ouve Jesus dizer por que ele persegue, logo vem em seu entendimento que, olha só, eu estou perseguindo a igreja de Jesus. E se eu persigo a igreja de Jesus, eu estou perseguindo o próprio Jesus. Ele então percebe, ele ouve a voz do Senhor. E de imediato, ele responde: Ô Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Ele então crê agora em Jesus Cristo. Por que agora ele crê em Jesus Cristo? Porque agora ele viu a glória do Senhor. Porque agora ele ouviu a voz de Jesus. Porque agora ele creu em seu coração. Mas por que isso tudo não aconteceu antes do Senhor Jesus aparecer para ele? Porque ele via os discípulos pregando de Jesus. Ele viu Estevão pregando e falando de Jesus, mas os seus olhos não se abriam. Ele estava com seus olhos fechados. Ele ouvia falar de Jesus. Aquelas palavras que o Senhor Jesus falou para ele, os discípulos já tinham falado de Jesus para ele. Que Jesus estava vivo, que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, que Jesus continua falando, mas ele não tinha ouvido ainda a voz de Jesus, então ele não acreditava que isso pudesse ser verdade. Logo, quando ele ouve a voz de Jesus, agora ele dá crédito, porque o seu coração agora se abre para ouvir a mensagem do Senhor, pois o Senhor em pessoa, o Senhor o próprio, que chega e fala com ele, o próprio Jesus que evangeliza o Saulo, o perseguidor. Então ele dá crédito agora ao Senhor, através da sua visão, através da sua audição e através agora do seu coração, que ele acredita no Senhor Jesus, que outrora ele não acreditava, que outrora ele não dava ouvidos, que outrora os seus olhos estavam fechados. E isso acontece nos dias de hoje, sim. Tem pessoas que ouvem, mas não escutam. Tem pessoas que veem, mas não enxergam. Tem pessoas que sentem, mas o seu coração permanece fechado para o Senhor. Tem pessoas que ouvem as palavras do Senhor Jesus. Elas ouvem, mas não querem dar crédito. Assim como Saulo não dava crédito quando os discípulos pregavam o Senhor. Tem pessoas que veem notoriamente o Senhor Jesus operando na vida de A, operando na vida de B, transformando a vida de alguém, mas mesmo assim eles não dão crédito. Tem pessoas que o seu coração fica fechado para ouvir a mensagem do Senhor. Seu coração fica trancado. Aí o Senhor Jesus, ele disse, ó, se ouvires a minha voz, não endureçai os vossos corações. Se ouvires a voz do Senhor. E por isso que tem muita gente que tem ainda o seu coração fechado. Aí o que é que a Bíblia registra para a gente? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vocês recebem a salvação. E é por isso que esta salvação, esta conversão de Saulo veio primeiro, que depois de ele ouvir, de ele ver aquele resplendor, ele crer no Senhor. E quando ele crê em Jesus Cristo, agora é outra coisa.
Ele começa agora a viver de uma maneira diferente. Esta graça que veio sobre ele, a graça de Jesus Cristo que veio na vida dele, é um favor imerecido. Esta salvação que o Senhor permitiu que Saulo tivesse foi pela graça. Porque o próprio Ananias, quando o Senhor Jesus falou, olha, vai lá e você vai orar por um homem chamado Saulo. Ele, Senhor, este homem eu tenho ouvido muito falar dele. Esse homem, ele persegue os cristãos. Ananias quer dizer o quê? Esse homem não merece, Senhor. Esse homem é um perseguidor. Esse homem maltrata. Esse homem, ele leva os crentes, homens, mulheres e crianças, prendem, faz blasfemar, mas a graça de Deus é maior. A graça de Deus é abundante. O Senhor Jesus então vai, que ele é um vaso escolhido para anunciar a minha palavra. Então, a graça de Deus, nenhum homem merece ou merecia a salvação. Mas Cristo, ele pagou um alto preço para recebermos a salvação. Nós hoje recebemos a salvação de graça, pela graça. Mas ela não foi de graça. Jesus Cristo pagou com a sua própria vida. Que venhamos glorificar sempre o nome do Senhor e agradecer sempre por esta maravilhosa graça em nossas vidas. Porque nós vimos a presença do Senhor. Nós ouvimos o Senhor Jesus através do Espírito Santo falar aos nossos corações e nós cremos e abrimos e fizemos morada dentro de nós. Assim aconteceu com Saulo. Saulo de Tarso, nessa é a sua primeira visão. Logo depois, vamos passar por outro tópico aqui agora. Vamos passar por o tópico de número 2. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. O subtópico 1 do tópico 2 diz assim: a conversão começa no arrependimento. O subtópico 2 fala: a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. E o subtópico 3 diz: a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. A conversão, vamos falar dela agora. Vamos lá. Depois que o apóstolo, ou depois que Saulo de Tarso, depois que Saulo de Tarso, ele tem aquela visão do Senhor, ele ouve o Senhor falar com ele, e ele crê no Senhor, ele recebe aquela graça de Deus da salvação. Logo quando isso acontece, de imediato, ele vem e se prostra diante do Senhor. A Bíblia registra que ele cai por terra. E quando ele cai por terra, esse já não é mais o mesmo Saulo de Tarso, o perseguidor. Quando ele cai por terra, ele agora já reconheceu Jesus como o verdadeiro Filho de Deus e aquele que estava morto e reviveu e estava vivo para todo sempre. Então Saulo agora se prostra diante do Senhor. É a primeira atitude depois de um reconhecimento de Cristo como Salvador, é nós nos prostrarmos diante de Cristo. Logo vem o quê? Metanoia, que é um termo grego que significa arrependimento. Logo vem o arrependimento nas nossas vidas. Logo nos prostramos diante do Senhor. Esse arrependimento dos nossos pecados. Nós percebemos e nos arrependemos. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos rendemos a Cristo. Paulo se rendeu a Cristo. Quer se render? Ele, Senhor, eu estou aqui diante da tua presença. Agora eu estou prostrado, porque antes, quando eu era Saulo, eu estava ali de pé, não conhecia ao Senhor. Hoje que eu conheço, eu vivo agora essa metanoia, esse arrependimento, essa mudança de sentido na vida. Como metanoia, aqui eles dizem, a palavra arrepender-se vem do grego bíblico metanoia,
o metanoio, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorsos, uma disposição interior para mudar-se. Então, Saulo agora, ele sente este arrependimento. A partir deste momento agora que ele vive uma transformação e uma mudança na sua vida, porque primeiro ele se prostra e depois ele reconhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir daí tem agora a sua transformação, porque não existe conversão sem transformação. Não existe conversão, onde é o tipo da nossa lição, a conversão de Saulo de Tarso, sem metanoia, sem mudar o sentido da vida, sem conhecer o seu pecado e arrepender-se. Para que haja conversão tem que ter arrependimento, mudar de vida, mudar o sentido da vida, redirecionar o seu caminho, se converter a Cristo. O que é se converter? É você estar andando por um caminho diferente e você perceber que eu estou andando pelo caminho errado. Eu vou agora converter-se para o caminho certo, que é o caminho de Cristo. Isso acontece com quem? Com Saulo de Tarso, diante da sua conversão, diante do Senhor Jesus. Metanoia, reconhecimento dos seus pecados, arrependimento. E agora busca um novo sentido na vida, um novo caminho. Arrepender-se. Mudar de vida, se rende ao Senhor. Quando ele se rende ao Senhor, ele percebe o seu ego aqui vai embora, o seu orgulho aqui vai embora. Ele fica cheio de que agora? Fica cheio de humildade, fica cheio de disposição. Ele reconhece que ele não é nada diante de Cristo. Ele reconhece que não é ninguém diante de Cristo. Ele reconhece que ele é tão pequeno diante do Senhor, que antes ele não reconhecia, que ele pensava que ele era forte, que ele era o tal, que ele era o poderoso. Mas quando ele se converte a Jesus, ele vê que ele é tão pequeno diante de Cristo. Ele vê que ele necessita tanto diante de Cristo, que reconhece agora Cristo como Senhor. Por que como Senhor? Que ele passa agora, ele mesmo diz que passa a ser agora a ser escravo de Cristo. O escravo faz a vontade de Cristo. O escravo não tem vontade própria. O escravo vive em função do seu Senhor, para agradar o seu Senhor, e isso o apóstolo Paulo viveu. Assim, como escravo do Senhor. E como Salvador, porque ele reconhece que Cristo veio à terra, que Cristo morreu, que Cristo se fez pecado por nós, se tornou maldito por nós, morrendo ali na cruz do Calvário, e Deus, aceitando aquele sacrifício, o ressuscita ao terceiro dia e ele permanece vivo para todos sempre. Ele reconhece Cristo como o Salvador da sua vida. E logo depois que vem essa transformação, um Saulo agora soberbo, um Saulo agora orgulhoso, passa a ser agora um Saulo diante do Senhor, que se rende, que se humilha e reconhece que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O nosso próximo tópico, que é o terceiro tópico, para concluirmos, as três faculdades interiores transformadas na conversão. Primeiro, faculdade intelectual. Segundo, faculdade das emoções. E terceiro, faculdade da vontade. Isso a gente vai ver aqui agora. Quando Saulo agora, ele tem o encontro com o Senhor Jesus, se dobra diante do Senhor, se rende ao Senhor, vive o arrependimento e a mudança de trajetória na sua vida, muda logo agora o seu modo de pensar. Se ele pensava de uma maneira, agora ele pensa de outra maneira. Se ele vivia de uma maneira, ele agora vive de outra maneira. O seu pensamento agora não é mais um pensamento secular. O seu pensamento agora não é mais um pensamento terreno. Saulo, ele começa a viver agora a sua vida voltada para
a vontade do Senhor Jesus. Ele mesmo disse, olha, nós temos a mente de Cristo. Ele passa a ter agora a mente de Cristo. Ele passa a pensar agora nas coisas do alto. Ele passa a pensar nas coisas de cima. Ele passa a pensar nos céus. Os seus pensamentos terrenos, ele agora não é mais o pensamento que supera na sua vida. Não, o seu pensamento terreno, que ele é cidadão terreno. Mas ele passa a ser agora um cidadão do céu. E por ele ser um cidadão do céu, o seu pensamento agora eleva aos céus. Ele tem agora um modo de pensar diferente. Ele pensa nas coisas de Cristo. Ele pensa no que Cristo ensinou. Ele pensa em fazer a vontade agora de Cristo, não a sua própria vontade, nem a vontade da carne. Reconhece agora que ele é pecador. Ele percebe dentro de si que realmente ele é pecador. E todo pecador necessita de alguém que perdoe seus pecados. Então, todos nós que somos pecadores, reconhecemos que somos pecadores, precisamos de Cristo, porque o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Então, sem sangue de Cristo não tem purificação de pecado. E sem purificação de pecado não tem como chegar a Deus. Não tem como. Então, ele reconhece que é pecador. E isso é importantíssimo quando reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que precisamos da salvação em Cristo Jesus. Depois ele não tem mais prazer em pecar. Aquele que é convertido ao Senhor, aquele que se rende ao Senhor, ele não pode mais ter prazer em pecar. Mas o homem peca. O nosso irmão João, ele falou, filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Nós pecamos, mas não temos o prazer em pecar. Nós pecamos, mas não fazemos do pecado nossa prática diária e constante e amorosa e prazerosa. Não, nós pecamos porque somos falhos e porque erramos. Mas não temos mais o prazer em viver na prática do pecado. Assim que acontece essa transformação, a transformação aqui intelectual, onde muda o modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. No segundo subtópico fala das emoções, da faculdade das emoções, que há também a transformação, aonde na mudança de sentimento na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado, ou seja, não tem mais prazer em pecar, e é uma grande tristeza quando a gente peca e a gente sabe que estamos pecando contra um Deus que é santo, um Deus que é justo. Quando a gente peca e a gente sabe que estamos fazendo coisa errada e que Deus não se agrada, então esta é a mudança que acontece na vida daquele que é convertido ao Senhor. A tristeza pelo pecado, a tristeza pelo pecar. E o outro ponto, que é quando ele fala aqui, o terceiro subtópico, faculdade da vontade, que também tem essa transformação interior. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Então, ele busca fazer a vontade de Deus. A sua vontade agora não predomina mais na sua vida. Por que não predomina mais? Porque ele tem agora mudança de pensamento. Porque antes ele pensava só em si, no seu ego, nas suas vontades. Mas hoje ele mudou de comportamento. Hoje ele faz a vontade de Deus, do seu Senhor. Que hoje ele é um escravo do Senhor. Hoje ele é um servo do Senhor. E um servo agrada e faz a vontade do seu Senhor. Então, assim agora como o apóstolo, como Saulo, quando ele se converte ao Senhor, quando ele termina este processo de conversão, ele quer viver agora buscando fazer a vontade de Deus.
Isso tudo porque ele teve essa transformação na sua vida, porque realmente ele se converteu ao Senhor. Como eu disse no início, toda conversão a Cristo, que não há mudança de comportamento, é uma conversão duvidosa. Então, quando você vira alguém, fulano disse que é crente, mas faz isso e faz aquilo, ele precisa se converter. Mas fulano é crente, eu vejo ali mais ainda, ele faz isso e faz aquilo, tem tantos anos na igreja, e diz que é convertido, mas ele continua fazendo isso, continua fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Então, algo diferente está acontecendo. Que a conversão a Cristo há uma metanoia, mudança de comportamento. A conversão a Cristo, ele nunca mais é o mesmo. Quando ele se dobra diante do Senhor, ele passa a viver agora de maneira diferente. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe de maneira poderosa. Que você possa ir na escola dominical. Sabemos que aqui é só uma aula preliminar da nossa BD, da nossa escola. Que o Espírito Santo continue abençoando a sua vida, iluminando, instruindo, que o Espírito Santo que nos ensina, que eu possa também ter contribuído com você nesta lição que Deus nos concede através do Espírito Santo que viemos a fazer, porque toda a honra e toda a glória é para Ele, e que você continue orando por nós. Deus abençoe, vá para a escola dominical, contribua ali com o seu professor, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e que venhamos ter uma escola abençoada na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.